Se vocês quiserem já, aí quem estiver acompanhando com a Bíblia junto, nós estamos lá no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos estar iniciando aí no capítulo 4. Vamos até o capítulo 7. Nosso intuito, queridos, todos sabem, estamos nesse propósito, nesse jejum aí de Daniel, e também buscando não nos contaminar com todo esse alimento que o rei da terra, a semelhança daquilo que aconteceu com Daniel, colocou diante deles, né? Colocou diante daqueles jovens que decidiram realmente se alimentar e não se contaminar com tudo aquilo, para que eles pudessem permanecer diante do Senhor. E realmente, passados os dias, eles foram ali vistos de maneira muito mais excelente que todos aqueles outros. Então, nós cremos que a palavra de Deus aí, essas ferramentas, o nosso devocional, tudo isso que nós temos, vem com esse intuito sobre nossas vidas. Então, eu só estou aqui encorajando aqui, ajudando, auxiliando cada um de vocês. Vamos dando ferramentas, como eu disse, dentro do Evangelho de João, queridos, o que mais aqui nós precisamos estar atentos o creram e creram nele. E esses sinais, por causa dos sinais, creram no Senhor. Ou seja, o Evangelho aponta para Jesus Cristo, o cumprimento das profecias, o cumprimento de tudo aquilo que estavam aguardando, o Filho de Deus. Então você vai ver por várias vezes isto. Então, quando nós meditarmos em tudo isso, o nosso coração precisa estar aberto para recebermos, para pedirmos para que o Senhor ministre essa revelação ao nosso coração, porque Cristo, quando Ele marca as nossas vidas, quando nós vamos sendo ali, tendo a revelação de Jesus, queridos, isso realmente é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. Então vamos lá, João 4, eu quero estar lendo aqui com vocês, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido.
isto disseste com verdade. Verso 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Até esse momento aqui, se eu e você analisarmos, querido, nós vamos ver que essa mulher está tratando Jesus no mesmo nível que ela. Tipo, ele está dizendo, se você, Jesus falando para ela, se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer a quem que te pede, o que Jesus está dizendo? Você não está tendo a revelação, você não está tendo o conhecimento de quem é que está falando com você, de qual assunto, de quem está falando com você, está sendo aqui colocado na mesa. Essa mulher fala, eu quero dessa água, porque se eu beber dessa água, eu não vou mais precisar vir aqui. Então o que nós vamos vendo? Jesus, ele quer nesse diálogo, ele quer nesse encontro, realmente levar a vida dessa mulher a uma postura, a um posicionamento. Aqui nós estamos vendo o que? O arrependimento a respeito da maneira como ela estava vivendo, com seu, ali, aquele que ela pensava que era seu marido, mas na verdade não. Então o que acontece? Aí nós chegamos no verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Opa, calma aí, já vejo que você é um homem de Deus, você tem uma palavra vinda de Deus. Aí ela fala, verso 20, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Ou seja, aquela mulher está falando assim, eu sei que está para vir o Messias, está para se manifestar o Cristo. Quando ele vier, ele vai nos anunciar todas estas coisas. E quem estava falando com ela era o próprio Cristo. E disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 31, nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Agora essa mulher se torna uma propagadora da vida de Cristo, da obra de Cristo, e muitos vêm a crer pelo testemunho dessa mulher. Verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido
e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Verso 43, passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Agora nós vamos para o capítulo 5, mas deixa eu parar aqui um pouquinho, só para compartilhar isso com vocês. Queridos, aqui como nós lemos a cura do filho do oficial aqui, que começa no verso 46, nós terminamos no 54. Você vê, ele crê na palavra, ele crê em Jesus. Aí no final, quando ele pergunta assim: que hora que o meu filho ficou bom? Ah, era por volta de tal hora. Ah, foi a hora que ele deu a palavra. E creu ele e toda a sua casa. Ou seja, o crer no Senhor Jesus é contínuo. O crer no Senhor Jesus é cada dia. Nós precisamos estar buscando isso em todo instante, em todo momento. Você creu na salvação, você creu no perdão dos teus pecados, você crê no nome dele, você crê na palavra dele. Nós não podemos perder a nossa fé, mas nós precisamos permanecer crendo nele. É essa a função do evangelho. Vamos lá, João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso,
pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Verso 19, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, mais uma vez nós vemos Jesus explicando sua autoridade, sua missão, quem testifica dele, quem o enviou, e quando nós o recebemos, nós recebemos aquele que o enviou. Ou seja, ninguém vai ao Pai, ninguém vai escutar o Pai por si só, mas só quem recebe o Filho, só quem ouve o Filho realmente conhecerá o Pai.
Então, aqui está falando da autoridade, aqui está falando de cremos, querido, que não há outro intermediador, não há ninguém. O Senhor Jesus Cristo, é o único caminho, a única verdade, a única vida que nos leva ao Pai. Vamos lá, verso 6, o último capítulo, um capítulo um pouco extenso, mas vamos lá. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Verso 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comerão o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti?
quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os dizendo, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12,
Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Glória a Deus, queridos. Encerramos agora mais 3 capítulos aqui. Amanhã a gente volta no capítulo 7 e vamos orar. Aqui, como nós encerramos aqui no capítulo 6, ninguém pode confessar, ninguém pode ir, ninguém pode ter alguma coisa se não vier pelo Pai, se não for por obra do Senhor. Então, isso ao mesmo tempo que nos agrada, ao ver aqui tantos irmãos aqui participando desse momento, o que eu percebo? Querido, se você tem fome e sede por Deus, é porque algo se iniciou na sua vida. Deus olhou para você, Deus olhou para cada um de nós. E o que nós precisamos hoje? Nós precisamos realmente ser gratos, respondendo a isso, estar com o nosso coração aberto a tudo isso que o Senhor tem feito. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua obra em nossas vidas, pela obra do teu Espírito, por todo o transformar, moldar do Senhor, pois nós sabemos que o modelo é Cristo, a imagem e semelhança a qual o Senhor nos transforma, nos molda de honra em honra, de glória em glória, é você, Senhor Jesus. Por isso nós aqui buscamos a parte que nos cabe, nos expondo a sua palavra, examinando a sua palavra, Senhor, a autoridade do Senhor, a sua vida na sua palavra. E pedimos, papai querido, conceda-nos espírito de revelação, que nós possamos ter o conhecimento do Senhor, através da sua obra gloriosa. Nos dê uma tarde abençoada, um dia abençoado, pois nós queremos colocar, Pai, nossa vida, nossa família, nossa casa, consagrar a Ti esse jejum, este momento que estamos vivendo como igreja, como família, tudo ao Teu nome, para que a Tua vontade seja feita. Senhor, nós queremos Te entregar nossos corações mais uma vez, Tu és o nosso Senhor, e nós declaramos, nós cremos no Senhor, na Sua palavra, e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, uma tarde abençoada, 6 horas da tarde, voltamos ali no tempo de adoração, da viração do dia ali, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus aí, conversamos aí.